Voltando. Bem-vindos de volta. Vamos lá. Todo mundo voltando, que lindo. Muito bem. Ok. Voltamos. Tinha uma pergunta lá, Murilo, que era assim, que eu acho interessante a gente falar, se eu não me engano, era de Pedro Júnior Rebouças, perguntando que se no caso da adoção, a mãe biológica entra no sistema. Ok. Deixa ele voltar aí, depois o pessoal ainda está entrando, né? É, Foi essa é a última, verdade. mas teve outra pergunta que você tinha feito e eu não tinha respondido ainda. Não, na verdade foi o que eu falei. Tinha várias perguntas, né? Como vai subindo os comentários, eu não consegui acompanhar todos. Sim, E aí eu vou pedir para as pessoas colocarem novamente para a gente já ir respondendo, tá. né? Porque eram muitas perguntas. A pergunta que você não respondeu foi sobre os algozes, que você falou que Sim, seria, né, muito complexo, que aí teria que ver a questão do perdão. ok. Vamos falar sobre um pouco sobre isso. Muito bem. Você vê que aqui é um assunto que chama muitas pessoas, né? Porque, de Sim. fato, a constelação, o trabalho da constelação, eu sou muito fã, sou Gratidão, cativa Leda. muito com você, né, no Sim. processo. E depois, antes da gente encerrar, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu projeto Crescer, tá? Não Tá, esquece. tá. Falo sim. Ok, deixa o pessoal chegando. O Bem-vindos pessoal todos tá de chegando volta. aí. Uhum, sim. Oi, Ara! Que bom te ver aqui, querida. David está travando. Túlio votou. Murilo, você está fazendo constelação online? Sim, estou fazendo constelações individuais online. Estou fazendo Ótimo, atendimentos online também, com ótimo. psicoterapia. E estou E fazendo grupos online também. isso. É que enquanto o pessoal vai chegando, você pode também já ir. É, Depois você fala mais, mas pode já fazer tá. seu. Estou fazendo, tem uns grupos online também que estão acontecendo de maneira aleatória, independentes um do outro, que a gente encontra e Ah, tá percebemos travando. ali Travou um qual a pouquinho. demanda, percebemos ali qual é a demanda do grupo naquele dia e é o que nós Sim, trabalhamos no dia. Está sendo muito positivo. ótimo, Tem imagino. sido. Isso. Ok? Quem fez a pergunta Olha, sobre o algoz já entrou? é isso que eu não me lembro. Entrou, Lu Trindade. Ela botou até aqui, Pronto. perdoar versus reconhecer e liberar do sistema. Foi Lu Trindade. Pronto. Eu acho que já tem 35 pessoas, eu já vou começando a responder. Já pode. Isso. Então, quando se fala de perdão, é algo interessante. Né? Para as constelações familiares, a Bert nos alerta para algo bem importante. Tá? Primeiro, o ato de perdoar. Eu falei um pouco antes sobre a questão de nós nos colocarmos em igualdade perante ao Uhum. outro. Tá? E para a visão sistêmica, perdoar, né, tem uma conotação de diferença de tamanho. Né? Aquele que se acha em condição de perdoar ao outro é como se esse fosse maior daquele que está sendo perdoado. E isso, de alguma maneira, traz um desequilíbrio, uma desordem. Uhum. Tá? Então, tem uma palavra, né, muito falada pela nossa mestra
que Verônica também fez movimentos essenciais com ela, Cláudia Boatti, né? Sim, Que é assentir. isso. Essa palavra, para mim, eu interpreto como dizer sim ao que é sem discordar, que é diferente de concordar. Sim. É reconhecer a força da vida, o movimento e as circunstâncias nas quais as coisas acontecem. Uhum. Então, assentir quer dizer isso, né? Então, com essa condição de assentir, você pode entrar na esfera do perdão sem ser maior que o outro. Porque você Uhum. reconhece o que é, pode Sim. reconhecer a origem, a ordem e tudo, e poder deixar com o outro só a parte da responsabilidade que cabe ao outro. Uhum. Sistemicamente falamos que as questões são sistêmicas, mas as responsabilidades são individuais. Então, o Uhum. algoz, ele tem uma responsabilidade a cumprir, tem consequências sobre o que Uhum. fez. Tá? Sim. Então, a questão é essa, a posição de como perdoar. Né? Uhum. Nós fomos, nossa cultura, né, cristã, falamos muito falado que tem que perdoar e tal, tal, mas a gente poder interpretar o que é perdoar de verdade. Uhum. Né? É Sim. um perdão sem deixar uma carga para o outro, sem também nos tirar da nossa posição, nem nos elevar. Sim. Efeito parecido acontece com a caridade. Né? Então, se é aquilo que nos eleva, se a gente se torna maior que o outro, não vale nada. Tá? Uhum. Verdade. Então, o que acontece? Tem esse posicionamento. Tá? Outro posicionamento é o reconhecimento da sua parcela na desordem da qual você faz parte. Freud. Freud. Freud, né? Sim. Então, essa é uma outra questão importante. Né? Uhum. Isso. Não estou aqui fazendo julgamentos, nem apologia Uhum. a um lado ou a outro, mas que nós podemos encontrar uma situação de equilíbrio. Tá? Uhum. Sim. Tem Então uma pergunta. esse é um tema bastante complexo, né? Que Uhum. muitas vezes é difícil ser interpretado. Uhum. Mas quando eu falo aqui, por exemplo, tem uma parcela, a parcela da qual faz parte, gostaria de dar um exemplo, Sim, por tá? favor. Então, pessoas vítimas de abuso, né, de Uhum. violência, né? Sobretudo assim, pessoas vítimas de violência doméstica, né? Que Uhum. entram em condição protetiva do Estado, né? E tudo. Muitas vezes essas pessoas, muitas vezes não, né? Algumas vezes, essas pessoas têm uma proteção tamanha que até são deslocadas de lugar de moradia e tudo, tá? E essas pessoas às vezes vão morar em um estado totalmente distante, totalmente diferente, conviver com outras pessoas. Uhum. E quando chegam nesse outro lugar que vai renovar a vida, acontece algo similar que acontecia no seu local de origem. Uhum. Ou seja, acontece novamente uma situação de violência com essas pessoas. Uhum. No dito popular, o pessoal diz assim, a pessoa do dedo podre, É isso. né? No dito Sim. popular, o pessoal fala assim, né? Então, enquanto a gente não se der conta, tomar consciência, Uhum. né, da nossa participação, mesmo que involuntária, inconsciente, nos Uhum. processos, Sim. a gente não reflete e não muda, não tem transmutação. Uhum. Então, não tem a ver com roupa, não tem a ver com comportamento, mas às vezes tem a ver com uma carga sistêmica. Exato.
Que é Tá? o tal do amor cego que você falou na live anterior, né? Sim, amor cego, lealdade, identificação, que é um outro termo que Sim, a gente utiliza, que sim. às vezes a pessoa está identificada com alguém que sofreu Uhum, violência e por amor tende a isso. repetir. Uhum, sim. Entende? Uhum, Então, acontecem essas coisas, Lu. Então, a questão do perdão, eu considero muito mais uma questão de reconciliação, né? uhum, É importante que haja uma reconciliação. Reconciliar não é conviver, não é estar junto, grudado. Reconciliar é apaziguar os corações, tanto da vítima quanto do algoz, a partir sim. do assentimento, né? Uhum, E daí poder seguir adiante para outras dinâmicas de vida, outras possibilidades. Tá bom? uhum, tá. Obrigada, Murilo. Acho que você De respondeu nada. a dualidade. Aí tem uma pergunta de Diva, que ela pergunta assim: o campo morfogenético move o sistema depois de uma constelação, mesmo que o cliente não entenda ou não aceite o que viu numa constelação? Eu acho que você já pode até, dentro dessa pergunta, falar sobre o olhar para a solução, porque eu acho que tem muito a ver com a pergunta, né? Sim. Eu gosto de falar que a constelação nos dá a possibilidade de fazer um movimento Travou. Fala de novo. interiormente. Fala de novo que travou. É, a constelação, ela nos dá a possibilidade de fazer um movimento interno. No Isso. nosso interior, a gente consegue fazer uma mudança. E eu chamo Uhum. isso de disparar um gatilho para que a transmutação possa acontecer. Uhum. Quando nós disparamos esse gatilho, nós emitimos ondas de outra ordem das que a gente emitia anteriormente. Uhum. Tá? Então, o campo Sim. morfogenético ele está o tempo todo atuando. E eu creio que há um padrão de vibração no qual nós nos Uhum. situamos. E quando a gente, Sim. esse tal gatilho que a gente dispara, seria o quê? A gente mudar de padrão vibracional, a partir de Sim. outra concepção em relação ao que aconteceu. Quando uma constelação ocorre na qual o constelado não consegue interagir com o que está acontecendo com a constelação, muitas vezes ele está muito distante e essa constelação ocorre como se fosse um teatro, né? E é difícil para que alguma coisa aconteça realmente, né? Possa ser que ele não entenda, mas ele esteja conectado. Aí é outra coisa. Sim. Sim. Que é quando a gente pergunta, às vezes, para o constelado, isso faz sentido para você? A pessoa não está entendendo nada disso, mas faz sentido. A pessoa Uhum. sente que aquilo faz sentido. Toca. Isso. É Isso. tocado pelaquela Uhum. coisa. Então ele está participando, ele está conectado com a constelação. Uhum. Tá? Ele está, aquela cliente ou aquele cliente está conectado com o que está acontecendo e algo está sendo transmutado. Sim. Tá? É Uhum. diferente de uma pessoa que esteja totalmente alheia. Que nada que está Isso. acontecendo ali, ela não está. Muitas vezes até pela própria negação, pela dificuldade de enfrentar o processo. Pode ser uma pessoa Uhum. que tem um trauma, é importante observar isso, né? Uhum. Porque a dificuldade Sim. de um trauma nos atrapalha de interiorizarmos, de nos conectarmos e nos centrarmos, Uhum. né? Sim. Porque o trauma é um congelamento físico que É. acontece mediante uma situação traumática, né? E muitas vezes ela, Sim. na sua defesa de se reencontrar com aquela situação traumática, a pessoa congela e não participa de nada daquilo. É uma E se espécie de fecha mesmo, defesa. né? É como se o coração tivesse fechado para aquilo que está acontecendo. Então não tem a mudança no sentido porque Não ela tem não se permite. expansão. Então, Isso. nessas situações, é possível Uhum. que não aconteça uma mudança ou, pelo menos, grandes mudanças. Tá? Uhum. Isso, às vezes, cabe à habilidade do constelador, no momento ou não, perceber, ou conseguir manejar, ou até conseguir dizer, opa, hoje não dá para fazer sua constelação.
É melhor Uhum. você estar mais disponível, você não está pronta, ou você não está Isso. pronto, tá? Isso Uhum. acontece também, Isso. tá? Mas é algo sutil para a pessoa perceber, a pessoa saber lidar com essa condição de cada cliente, tá? Uhum. Ok. Tem uma pergunta aqui da Debbie Cardoso, que ela pergunta: o neto pode estar na mesma linha sistêmica do algoz de seu avô? Ele pode estar identificado com o algoz do seu avô. Ele jamais deverá estar na mesma linha sistêmica, Uhum. certo? Mas se for Sim, o que eu compreendi, é sim. tipo, ele está identificado, tá? Aí E o tem que algoz, haver exclusão, não é isso? é, Para haver identificação. e nessa condição aí é interessante porque tudo aquilo que a gente rejeita, a gente de alguma maneira toma para a gente. Uhum. Então, se o sistema, se essa família rejeitou esse algoz, se condenou, Uhum. se julgou e tudo mais, é como se tomasse para si a energia daquele Uhum. algoz. Sim. E muitas vezes até a energia assassina, que passa a fazer Uhum. parte do sistema de maneira desregrada, e aquilo que aconteceu também pela questão da compensação, Sim. pode tentar vir a ser repetido em outras gerações, Uhum. tá? Então é importante olhar para aquilo e seguir a mesma resposta que eu dei para a Lu anteriormente sobre perdão, né? Sim. Às vezes, com uma constelação, você consegue atingir esse nível de, entre aspas, perdão, de assentir aquilo do De jeito que foi. assistir, Até dar um porque lugar, né? na constelação a gente tem a oportunidade de ver outras contingências que envolvem aquele processo, Exato. tá? Eu costumo dizer, Murilo, que a Então, constelação é uma fotografia ampliada. A gente vê é um olhar sistêmico, né? Porque às vezes a gente está olhando sim, só sobre um pequeno prisma e a constelação exatamente. amplia. E aí você começa a entender, tá, agora eu entendo por que que isso aconteceu e a partir desse momento eu posso dar um lugar para tudo isso, Com né? certeza, com certeza. É isso mesmo, tá? A gente tem assim, é como se a gente botasse uma lupa sobre um mapinha lá que a gente olha de longe e não consegue enxergar as coisas direitinho e consegue ver muitas coisas que a gente não via, que a gente não sabia. Mas que de alguma maneira, quando eu estava falando de conectada, mas de alguma maneira nós sabemos, o cliente sabe, né? Uhum. Quando eu falo de estar conectado, ele pode até dizer, né? Não entendo, mas faz sentido, né? Porque às Sim, vezes, sabe, é como se assim, minha alma sabe isso, meu corpo sabe isso. isso, Eu sinto no isso, corpo aqui que isso aqui teve uma isso. ressonância, teve uma mudança, tá? É. É Tem uma isso. pergunta aqui da Deb, ela fala, as vítimas de violência doméstica têm 50% de culpa? Não é culpa, né, Murilo? É Não, responsabilidade. eu não falaria assim de culpa, tá? É. Tá? Não falaria assim culpa, nem talvez eu dosaria tanto 50%, 50%, embora possa beirar a isso, tá? Uhum. Embora possa beirar a isso, né? Quando quando existe um relacionamento, tá? Não são duas pessoas que se encontram, tá? Muito. Aqui Uhum. existe algo que nós chamamos de comunhão de destinos. São Aham. dois sistemas que se encontram. E por que Uhum. esses dois sistemas se encontram? Com a função primordial de haver reconciliação que aconteceu no passado de cá e no passado de cá. Uhum. Então, o que é que acontece? Essa pessoa aqui, que é a vítima, tida como vítima, Uhum. né? Tida como vítima, ela pode, né, não ter nenhuma culpa aparente, né, em relação a uma questão abusiva que está acontecendo, de violência e tudo mais, com essa outra pessoa de cá. Tá? Então, aqui jamais nós vamos conseguir identificar isso e atribuir culpa.
Nesse caso aqui, sim, que a gente olha para esse patamar aqui, a gente tende a atribuir culpa para o algoz, né? sim. Porém, pode acontecer muitas coisas que estão aqui no entorno, né? Na história de vida dessa pessoa e na história de vida da pessoa de cá, que a gente não percebe. Ou seja, Uhum. quando você pergunta 50%, você diz talvez você não fez nada para acontecer isso, não fez nada conscientemente. Mas possa ser E, que essa pessoa esteja tentando compensar alguém que uhum. foi agressor no passado, como também Sim. pode estar tentando repetir, por Uhum. amor cego, um padrão de alguém do passado. Tipo, Exato. minha avó sofria violência doméstica. Uhum. Inconscientemente eu vou buscar uma pessoa e vou fazer de tudo para que essa pessoa me agrida, sem perceber, Uhum. tá? Como também o de Entendi. cá pode ter também um passado aqui, do mesmo jeito ele pode estar repetindo, como também pode estar tentando compensar, Uhum. tá? Então, Sim. quando se dá essa união, nós não vamos fazer que continue juntos para poder ficar continuando essa dinâmica é, perigosa, né? Mas é importante que possam reconhecer cada um ao que precisa olhar em si. Uhum. Então, essa pessoa que vai olhar para o seu passado e todos os seus, tá? Ela vai olhar para o seu passado e a todos os seus, e essa aqui vai olhar para todos os seus e o seu passado. Só assim Uhum. que ela pode ter algo para transmutar, porque são condições involuntárias. Gente, é algo muito sofrido. Às Uhum. vezes você pega uma pessoa dessa, um abusador, e o diálogo entre as partes, muitas vezes você diz, por que volta tantas vezes? Porque tantas vezes essa pessoa, esse agressor, muitas vezes vai dizer assim, poxa, eu não queria fazer isso, eu te amo. E é um sentimento puro e quem te escuta está escutando a pureza do discurso dessa outra pessoa. Só que é Sim. algo involuntário. Muitas Sim. vezes fazemos algo diferente daquilo que gostaríamos de fazer. Uhum. Por quê? Porque tem uma lealdade sistêmica. Então, às Isso. vezes, quando a pessoa aqui. É por isso que eu não falei lá aquela questão do perdão. Que às vezes a pessoa Sim. precisa olhar, não é só para essa pessoa, ela precisa olhar para tudo que envolve essa pessoa. Uhum. Tá? Então você vai ver e tal. Mas se essa pessoa tem esse destino, aí sim, aí de repente você pode deixar ela seguir o destino dela. Se ela já Uhum. satisfez aquilo que você precisava, Sim. né? Às vezes é difícil a pessoa compreender isso. Assim, eu precisava e tal, mas, tipo, eu tô aqui, eu posso me colocar na vida e atento ao que acontece comigo e me perguntar, o que isso está a serviço de quê? Uhum. O que é que eu preciso ver com essa situação? Né? Sim. Gente, falando sobre isso, eu vou falar um testemunho, né? Um momento que eu passei, que eu me envolvi em fazer um trabalho até artesanal, eu era meio que um mediador de um trabalho artesanal e tal, e a pessoa que era o criador dessa história, ela me deu pouquíssimo suporte, tudo que eu perguntava dizia tá bom, tá perfeito, tá tudo ok. E na hora que tudo estava pronto, que eu levei, que eu, numa dificuldade, eu ansioso, querendo fazer as coisas, na hora que eu levei, a pessoa não gostou, disse que estava tudo ruim, que e tal, eu digo, não tem mais o que fazer. E aí eu fiquei profundamente chateado, né? Uhum. Porque eu fui até achei que eu fui destratado e tal. Mas um dia depois, 2 dias depois, eu me perguntei, o que é que eu tenho a ver com isso? Por que é que eu me posicionei nisso? Eu paguei para fazer isso. Eu me envolvi de tal maneira nesse negócio, com um custo elevado, com a condição, um trabalho, uma responsabilidade e tudo mais.
tratar dessa maneira? Uhum. E aí me veio uma resposta. Me veio uma resposta. Que eu ainda estava honrando os meus antepassados que foram escravizados e que precisavam estar no regime de subserviência, fazendo tudo para agradar os outros. Hum, Que é uma questão de sim. sobrevivência. E tudo o que eu fiz ali era isso, eu só fazia e para o outro lá, o que seria como dizer assim, o patrão, me ajude aí, Verônica, o, a pessoa que escraviza, como é, nem me vem o Ah, nome, também né? você falou, esqueci, Tá? O Então, feitor? Não. o feitor, não, sem, O e senhorio aí lá, o você, dono da senzala. pronto. E aí o que é que acontecia? Aí eu pude reconhecer, essa pessoa ficou sem culpa nenhuma no meu coração, e eu pude reconhecer o quanto que eu me envolvi naquilo, em Uhum. honra de algo que não fazia mais sentido, e pude tomar no meu coração também. Sim. E a partir de então, eu posso me posicionar diferente, de maneira diferente, diante das situações, certo? Uhum. Sem me perder nas situações. Com mais Sim. clareza. Não é que eu não me perca nunca, Sim. né? Sim, Porque sim. estou em processo de evolução também, Você estou é ser aprendendo. humano também, né, Murilo? Sou ser humano, estou aprendendo, né? Aham. Mas é Isso. algo que me fez uma grande diferença e me deu uma leveza, Uhum. tá? Sim. Então eu posso olhar para o que é. Então quando a gente se abre para olhar para o que é, a gente tem respostas. Eu podia Isso. passar a vida toda culpando aquela pessoa, Isso. né? E aí não era nem caber perdão. Não, você perdoou aquela pessoa. Não é nem uma questão de perdão, é entender. Uhum. Tá? Aí o perdão ele se torna algo fluido. Não é Isso. eu que perdoo, mas eu entendo, eu assenti ao que foi, do jeito que foi. Tá? Bora. Vamos lá. Só para completar, eu acho que assim, cada pessoa que chega para a gente, ele vem como um mestre para nos ensinar algo que é nosso, né? Então, Perfeito, se a gente perfeito. olha para isso como uma oportunidade de olhar para aquilo como algo que é nosso, acho que a gente consegue seguir. Tem uma pergunta Perfeito. aqui da Isela Pimentel, diz: pode falar da terapia vibracional com constelação? Relação? Ela quer saber a relação da terapia vibracional com a constelação. Você saberia dizer sobre isso? Eu não sei. Ô, Estela, querida. Eu não estou sabendo Eu também o não. que seria essa questão de terapia vibracional. Gente, acontece que existe a constelação familiar, existe a constelação sistêmica familiar, né? Existe a constelação estrutural, que é um outro tipo de constelação, tá? E existem as conciliações com outras práticas dentro da Isso. constelação. Então, às vezes, a pessoa tem uma prática xamânica que utiliza junto com a constelação, né? Isso. Tem uma pessoa que é aromaterapeuta, então utiliza óleos essenciais durante o processo de constelação, renascimento e Uhum. muitas outras coisas, tá? Então, Sim. essa terapia vibracional, eu não sei no momento do que é que está falando. Então, eu prefiro não comentar. Sim. A Rosane pergunta quanto tempo após a constelação pode gerar resultados? É interessante essa pergunta, né? É, Sim. o resultado de uma constelação pode ser percebido, às vezes, imediatamente após a constelação. Eu já fiz uma Sim. constelação uma vez em Brasília pela manhã. Eu ainda estava no trabalho de constelação com essa pessoa que constelou, ligou para outra que estava lá, dizendo, gente, aconteceu algo surreal, cheguei no trabalho, foi tudo diferente, hoje tem algo diferente aqui. E ele falou que mudou o que tinha acontecido, né, no mesmo Sim. dia. Como também pode levar anos e a pessoa ainda perceber. Em um seminário de Bert Helling e Sophie, em Brasília, uma senhora deu um depoimento que no dia anterior ela tinha percebido algo na vida dela que tinha acontecido na primeira constelação que ela fez,
que já tinha 10 anos, né? Sim, Então é uma onda que vai gerando e vai modificando muitas coisas. E vai nos sim. proporcionando muitas coisas, tá? Isso. E também, Murilo, Mas, tem a situação que as pessoas às vezes vão para. voltou agora. Gente que vai para a constelação como uma solução e não quer se Sim, comprometer com aquilo. Eu vou lá como um passe de mágica, constelei, já está tudo resolvido. Opa, não preciso fazer mais nada. Como que é isso? tá. Primeiro, tá. A constelação não é uma mágica. Não é um Isso. perim-plim-plim, tá? É. Algumas vezes a constelação ela funciona como uma orientação. Olha o que Isso. o Bert fala, um caminho para uma solução. Você está Isso. diante do caminho. Você pode seguir esse caminho, como pode desviar Uhum. desse caminho, tá? Uhum. Tem situações que as pessoas olham para o caminho e acham que esse caminho é difícil ainda. E não consegue Uhum. seguir. E opta por um padrão anterior ou outro caminho, tá? E outra coisa assim, se apresenta esse caminho, o que eu devo fazer para alimentar? Aqui foi plantada uma semente. Uhum. Eu não vou futucar para ver o que acontece nessa semente e tudo mais, mas eu vou adubar a terra, vou aguar, vou tornar as condições propícias para que essa semente possa se desenvolver e crescer algo positivo, tá? Sim. Uhum. Então eu penso isso. Uhum. Isso. Olha, o Tá? Marcos do Yoga está perguntando aqui: quando uma pessoa constela, faz regressão e outras curas, e mesmo assim não perdoa ou muda de padrão, e o livre-arbítrio é o livre-arbítrio se manifestando? É possível, tá? Tem a ver com o que eu disse, né? Tem duas Uhum. perguntas aqui que fez, que foi uma de a pessoa constelar e não ver resultados, e se estava conectado ou não, eu falei que estava conectado com a constelação ou não, Sim. tá? Que é uma possibilidade, né? Que a pessoa, olha, gente, deixa eu abrir um parêntese nisso aqui para dizer uma coisa para vocês, tá? Nós somos tão sabidos, tão sabidos, tão sabidos, que somos capazes de pagar 10 anos de terapia e não entrar no processo, Verdade. tá? E, e aproveitamos disso para Uhum. reforçar o nosso comportamento vitimista. Isso. Você está vendo? Boa. Eu já fiz constelação, já fiz teta healing, fiz 10 anos de terapia, de análise, fiz junguiano, aí a pessoa ainda sai contando, né? Se É. vangloria. Já Aham. fiz, já fiz na abordagem sistêmica, já fiz em Goiânia, já fiz análise, ninguém dá jeito em mim. Nada funciona. Nada funciona comigo, não tem jeito. Tá? Então, se essa pessoa não está aberta, Isso. nada vai funcionar. Uhum. Independe Exatamente. da abordagem terapêutica, independe da coisa, porque precisa o mínimo de abertura dessa pessoa. Isso. Tá? Então, eu penso nessa condição. Mas se é uma pessoa que Uhum. se abre, se permite, então Uhum. ela poderá ver mudanças. Tá? Sim. Uhum. Murilo, a Eleilza Santiago falou assim: a constelação não é uma mágica, mas você é o bruxo, tio Murilo. Obrigado. O Obrigado. pessoal está agradecendo aqui, né? Falando que meu respeito ao meu mestre, meus mestres, Amanda disse, meus mestres, gratidão pela live, foi maravilhoso. Murilo, tu arrasa, meu amigo. Cássia Ribeiro disse. Obrigado. E a Eu Deb queria, disse que mudar. Oi? eu queria falar só um pouquinho, que tem uma chamada na live, que é
né? Olhar para a solução, Olhar isso. para a solução, né? E eu queria deixar esse recado para o pessoal, né? Isso, vamos lá. Então, o que acontece, né? Principalmente nas constelações estruturais, né? Eles trazem até isso como a nomeação desse tipo de constelações, né? É que se olha para a solução, né? Então, isso é um processo interessante na nossa própria abertura para a mudança. Sim. Muitas vezes a pessoa chega para constelar, isso são incontáveis vezes. O que é que você gostaria de como solução dessa constelação? Aí a pessoa queria, eu queria ver o que é que acontece, o que é que está acontecendo. Eu queria ver qual foi o problema. Eu queria ver, mas a demanda da pessoa, vou trazer aqui uma questão. Uma pessoa que quer vender uma casa e não consegue. Já tem Sim. anos tentando vender essa casa e não consegue. Aí você diz, qual seria uma boa solução para essa constelação? A pessoa diz, eu entender, eu ver esse emaranhado, onde é que eu estou presa, que eu não consigo vender essa casa. Qual seria uma resposta melhor para isso? Qual seria a solução? A solução, gente, é vender a casa. A solução não é ficar presa em emaranhados. Quando a pessoa fica olhando para o emaranhado, muitas vezes pode entrar numa dinâmica daquele ditado que diz pau que nasce torto, morre torto. Entrar numa Uhum. justificativa para continuar do mesmo jeito. Mas Sim. quando a pessoa quer uma solução, ela vai dizer, não, eu quero ser feliz. Eu quero ter Uhum. harmonia na minha casa. Né? Então, quando a pessoa se abre para esse processo, possa ser que vai aparecer aquilo ou algo que ela precisa ver para poder fazer essa transformação. Mas não é o Uhum. foco. O foco não Sim. é ficar preso em problema. E é assim que nós deveríamos seguir na nossa vida. Olhar para as Uhum. soluções sempre. Isso. Né? Então, você tem uma questão? Tem. Qual é a sua questão? Ah, eu não dou bem com minha esposa. Tá, isso é uma questão. E o que é que você gostaria? Eu gostaria de me dar bem com ela. Então Uhum. vamos fazer algo para que você se dê bem com ela. Sim. Se for Sim. possível. Se for possível. Né? Que as Uhum. pessoas, às vezes, precisam ter abertura também para o entendimento de que aquela relação não é possível continuar adiante. Uhum. Tá? Sim. Então, precisa de uma questão mais real, pés no Uhum. chão, Sim. segurança, tá? Para poder lidar com as situações e poder fazer mudanças. Tá? Uhum. Então, olhar para a solução é isso. É Isso. simples. Quando a gente toma consciência, né, Murilo? Não precisa todos dos sistemas tomar essa consciência, mas o Bert fala até um pouco disso, né? Quando um dos sistemas já toma essa consciência, ele ajuda os outros, Aí vem um né? efeito de ressonância. Exato. E assim, eu É me efeito de lembrei ressonância. agora, você falou de um testemunho seu, eu posso fazer um testemunho também? Sim, Aproveitando? pode, fica à vontade. Que é do nosso processo dos movimentos essenciais, né, com a Cláudia Buatti. Sim, Acho que a gente foi até em Fortaleza, porque eu não tinha conseguido entrar no primeiro módulo, enfim. Aí eu fui e ela fez uma meditação dos excluídos. E na minha sim. meditação começou a ser povoada por muita, muita, muita gente. Eu fiquei, meu Deus, por que tanta gente, né? E aí eu fui investigar, né, a minha família. E eu sabia que a minha avó materna tinha perdido vários filhos, né? Mas eu não sabia que a minha avó paterna tinha perdido a primeira filha. Isso tem uns 3 anos, né? Que a gente fez os movimentos essenciais. E ali foi que eu me dei conta de que eu tinha uma tia que não, meu pai não é o mais velho, meu pai é o segundo, mas durante toda a vida ele ocupou esse lugar do mais velho. E por comportamento, ele sempre deixava as pessoas passarem na frente, eu não me importo com isso, pode pegar para você. Ele não fazia questão das coisas, né? E aí eu entendi que, assim, bom, se eu tenho uma consciência, né, eu quero incluir essa tia e eu fiz
uma brincadeira na minha família. Meu pai tem um sítio e eu pedi para minha avó escolher uma árvore que ela mais gostava, né, do sítio, e ela escolhe a árvore que fica ao lado da casa. É a única árvore que fica ao lado da casa. E aí a gente brincou e até hoje essa árvore, todo mundo chama ela de Tia Vilma, que era o nome da primeira filha que não pôde nascer. E depois dessa dinâmica, eu sinto que de verdade algo mudou também dentro do meu sistema. Perfeito. Então, acho que é muito, muito bacana quando a gente toma atrás da consciência, quando a gente dá um lugar no nosso coração. E quando a gente também, de alguma forma, eu até sugiro isso, né? Se a gente pode simbolicamente também trazer isso para a consciência todos os dias, até para a gente não esquecer mesmo, né? Que isso pode Verdade. ser um bom exercício, né? Sim, Aqui, a Sueli disse aqui, olha, o simples nem sempre é fácil, é verdade. é verdade, Sonia. A Lira disse, minha gratidão aos dois. Esse é um assunto apaixonante. Já estou aguardando a próxima live, muito esclarecedora. E, gente, muito obrigada mesmo, de verdade, Murilo, também pela disponibilidade. Eu acho que agora é hora de você falar um pouquinho. Teve alguém que perguntou se estava fazendo terapia online. Fala um pouquinho, Sim. Murilo, sobre os seus projetos, sobre os atendimentos online, a constelação. A gente, primeiro, gratidão pela participação de vocês, né? Estou muito Isso. feliz de poder levar a cada um de vocês um pouco mais de informação sobre essa visão sistêmica, que é fascinante. É algo que foi um divisor de águas na minha vida, né? Na minha. Então, uma pessoa muito... Evolui bastante a partir das constelações, Sim. tá? E estou aqui, temos assim, eu sou psicólogo, terapeuta sistêmico, faço atendimentos individuais em psicoterapia, faço constelações agora com esse período de isolamento social, não estou atendendo ninguém presencialmente, mas Eu faço também. constelações online, faço Sim. atendimento de psicoterapia online e também estou fazendo um atendimento de grupo online. Eu percebi que podia ter uma maneira de oferecer algo para as pessoas que tivessem alguma demanda nesse período de isolamento e algo que pudesse ser bem acessível, né? Sim. Então, estou fazendo, tem dias de encontro, segunda-feira à noite, terça-feira à tarde, quinta-feira à noite, né? No qual a pessoa pode participar, tem uma contribuição para fazer, né? Sempre eu gosto de salientar que é importante o equilíbrio entre o dar e o receber. Isso. Então, é importante que a gente possa compreender. E aí esses grupos também têm funcionado legal, é bacana, a gente trata uma demanda que surja no grupo no dia, né? Cada encontro de 2 horas, via plataforma de videoconferência. Sim. Tem uma interação de todos os participantes e tem sido muito bacana. Tá? Ó, a Amanda já disse aqui, envia a programação, Murilo. Oba! Tá no meu Instagram, tá? Tá no Instagram Bota lá, dele. Crescer Online, porque o crescer é um crescer com S, com o Com segundo essa. S do C é grande, que tem a ver com o nosso crescimento pessoal, né? Isso. Então, é o crescimento do ser, tá? Uma das coisas que as constelações traz para a gente, que a gente pode ir aprendendo, é a gente evoluir da nossa fase infantil para a fase adulta. Isso. E na fase adulta, a gente pode ter uma criança saudável dentro de nós. Tá? Então, esse tem um projeto Crescer que abarca todos esses trabalhos que eu faço, inclusive o que deu origem ao Crescer foi o grupo Crescer, que é um grupo de desenvolvimento pessoal e integração familiar, onde nós fazemos encontros semanais, sistemáticos, onde seguimos um roteiro, no qual trabalhamos aspectos importantes para o desenvolvimento de cada um. No qual eu participei e posso dizer, recomendar, assim, de olhos fechados, que foi realmente muito maravilhoso. E que bom que você também está oportunizando as pessoas que, nesse momento, não pode estar, né?
fazendo sim. presencialmente, mas que também tem a oportunidade de continuar crescendo. Sim, gratidão, tá? Sim. Então é isso, gente. Tem informações no meu Instagram, no de Verônica. Vocês podem anotar meu contato, meu telefone, mandar mensagem via WhatsApp, né? Uhum. E estou disponível, né? Agradeço a Gratidão, vida, Rodrigo. agradeço a meus pais que me colocaram nessa vida, me deram a oportunidade de estar aqui. E com Sim. eles, todos os meus antepassados, né? E Uhum. a oportunidade de estar a serviço da vida, né? Isso Isso. para mim É verdade, eu é também a minha sinto isso. missão. Esse nosso serviço, ele é tão lindo porque a gente está a serviço do amor, né? Acho Sim. que o nosso serviço é um serviço do amor. E interessante porque hoje foi a primeira live que meus dois irmãos entraram aqui, hein? Oh, Até então não maravilha. tinha, até Que então não bom. tinha entrado ainda. Mas que bom, gratidão mais uma vez. Que a gente possa depois fazer outra também, né? Porque Sim. eu acho que tem muito conteúdo, tem muita coisa que a gente pode debruçar sobre o tema. E ficaram muitas perguntas sem respostas, porque muita gente realmente na primeira live perguntou e aí foram subindo os comentários, eu não consegui acompanhar de fato. Mas, Tá. de novo, mas minha reverência a Se... você, a toda a sua grandeza. Tá bom. Gratidão. E até Gratidão, breve, gente. Muito pessoal. obrigada a todos pela participação, por estarem com a gente até agora. E até a próxima. Sigam o Murilo, quem ainda não segue. Eu te marquei no Murilo Teixeira. O seu é É, @crescer, é isso? não. Murilo.teixeira.980. Pronto, esse é o Instagram do Murilo. Vou marcar ele lá na publicação. A live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois eu mando o link para ele. Beijo a Valeu. todos, gratidão pela participação e até mais. Tchau, Tchau. até mais.